Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de matemática. Meu nome é Amanda e hoje nós vamos continuar com o assunto de geometria plana, né? Nós já falamos um pouco sobre os polígonos, que são os quadrados, os retângulos, triângulos também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre círculos, né? Então, o que seria círculo? Círculo é o conjunto de pontos resultante da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. E o que seria uma circunferência, né? A circunferência, ela é o conjunto de pontos que estão na mesma distância r do centro. Este r é conhecido como o raio da circunferência. A circunferência possui alguns elementos em si, como a corda, o centro, o diâmetro e o raio. Bom, o círculo, para dar uma resumida aqui, o círculo é o que está dentro da circunferência, tá? A circunferência, ela delimita aí a área que o nosso círculo tem. Bom, pessoal, e o que seria o centro e o raio, né? Para a gente poder construir uma circunferência, o seu centro, como o nome dele já sugere, é o ponto que está bem no meio da nossa circunferência, né? Igual a gente está vendo aqui nessa figura. O raio, ele é denotado por R, ou seja, a gente dá o nome R para ele, né? R minúsculo. É qualquer segmento de reta que parte do centro da circunferência e vá até a sua borda, né? Até a linha aqui no ponto A. A distância r é de grande importância para calcular a área e o comprimento da figura, certo? Então a gente usa aí o nosso raio para a gente poder calcular melhor o nosso comprimento e a nossa área. Bom, aqui nós temos o diâmetro e corda. A corda é um segmento de reta que possui as duas extremidades da circunferência. E o diâmetro é qualquer corda que passa pelo centro. O segmento EF é uma corda e o segmento AD é o diâmetro. Bom, por que disso, né? O diâmetro, a gente lembra que é duas vezes o raio, né? E como que a gente teria um diâmetro se ele não passasse pelo centro da nossa figura, né? Pelo centro da nossa circunferência? Bom, para ter o diâmetro, ele necessariamente tem que cruzar aqui pelo centro da circunferência. Se não estiver pelo centro, a gente chama esse segmento de reta de corda, que é o que nós vemos aqui acima, no segmento EF, que ele corta o círculo em duas partes, porém não são duas partes iguais. Já o diâmetro, ele corta o círculo em duas partes iguais. Bom, e aqui a gente tem, né, a nossa fórmula para a gente poder calcular o diâmetro quando necessário, que é que o nosso diâmetro equivale a duas vezes o raio. Tá, e a diferença entre círculo e circunferência é que a gente já viu que a circunferência ela é formada por todos os pontos que estão a uma distância r do nosso centro, ou seja, uma distância do nosso raio até o centro. E o círculo é toda aquela região dentro da circunferência, né, delimitada pela circunferência. Ou seja, a circunferência é o contorno e o círculo é a região que está dentro desse contorno. Então, aqui na imagem a gente tem essa primeira imagem aqui, a gente vê que essa parte aqui em negrito, que é a nossa circunferência, já essa parte que está pintada aqui por dentro é o nosso círculo, certo? Então, lembrando, circunferência é a é formada por todos os pontos que estão na distância r do nosso centro, ou seja, aqui está nosso centro, e o nosso raio. E toda essa bordinha aqui é a nossa circunferência. Já essa parte pintada que está dentro da circunferência é o nosso círculo. Comprimento da circunferência. Bom, a gente viu, né, nas aulas anteriores,
o perímetro dos polígonos, que é a soma de todos os lados. E como a nossa circunferência, o nosso círculo não são polígonos, a gente chama de contorno, certo? E aqui a gente usa essa fórmula para poder calcular o contorno dessa circunferência, que é igual a 2 vezes π vezes r. O r a gente vai ter de acordo com a nossa questão, que é o nosso raio, e o nosso π, mesmo que não apareça, a gente tem que lembrar que π é uma constante e equivale a 3,14. Bom, algumas questões ela pode pedir um π diferente do que seja 3,14, tá? Mas no geral é sempre 3,14 por ser uma constante. Quando eu digo diferente, eu quero dizer que eles podem aumentar, porque o nosso π ele é um número infinito, gente. Então, ele pode ter aí 3,14, 1, 5, 9, pontinho, 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 infinitas vezes, viu? É um número aqui que eu não vou saber falar para vocês inteiro, porque ele também não tem um final. Aqui a gente chegou na área do círculo. E assim como o comprimento, para encontrar a área da circunferência, basta calcularmos a seguinte fórmula, que é a área igual a π vezes r ao quadrado. Esse r ao quadrado aqui é o nosso raio, tá? Não pode colocar o diâmetro aqui para substituir o r ao quadrado, porque o diâmetro não é a mesma coisa que o nosso r ao quadrado. Bom, e aqui abaixo a gente tem um exemplo, né? Que seria o seguinte: calcule a área de uma circunferência que possui o raio igual a 3 centímetros. Bom, a gente só vai simplesmente substituir na fórmula. A gente tem que a nossa fórmula área é igual a π vezes r ao quadrado. Substituindo, a gente sabe que π é uma constante e que vale 3,14. Bom, então a gente tem, substituindo aí, que a nossa área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o nosso raio, beleza? E lembrando que o raio ao quadrado não é a mesma coisa que 2 vezes o raio, que seria o nosso diâmetro. O nosso diâmetro aqui dessa circunferência seria igual a 6. E vendo aqui que o nosso raio ao quadrado, na verdade, é 9. Então, a gente tem, fazendo aqui a nossa potência, que 3 ao quadrado é igual a 9 vezes 3,14. E 3,14 vezes 9 é igual a 28,26 centímetros quadrados. Essa aí é a nossa área da circunferência. Tá, e aqui a gente tem um exercício para a gente entender um pouco dessa questão de área e perímetro, como cai no Enem. Bom, o Enem ele costuma complicar um pouco, né, as questões, mas ele sempre dá uma informação que é muito importante para a gente. Então, vamos lá. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa, por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio. Ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em uma visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, o que está destacado aqui na imagem. Qual seria o diâmetro da roda do milênio? E ele respondeu que ele tem 443 pés. Não habituado com essa unidade de medida, que seria o pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medidas e constou que um pé equivale a 12 polegadas e uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Bom, então aqui a gente vai ter que fazer a conversão de 443 pés para polegadas e depois de polegadas para centímetros e depois em metros. É aí uma confusão de conversão, mas no final a gente tem aí o nosso resultado bem certinho.
Então a gente vai fazer no papel agora para a gente poder entender um pouquinho mais dessa questão. Bom, pessoal, eu já coloquei algumas das informações da questão aqui nesta folha, né? A gente sabe que o diâmetro, como deram na questão, o diâmetro que passa pelo centro da circunferência, ele equivale a 443 pés. A gente sabe também que um pé é igual a 12 polegadas, e uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa uma polegada, equivale 2,54 centímetros, e vai multiplicar por 12, tá? 12 polegadas. Então, a gente tem aqui 12 polegadas vezes 2,54 centímetros. Isso aqui dá o total de 30,48 centímetros, tá? Esse aqui seria o valor de 12 polegadas. Bom, agora a gente vai pegar esse valor aqui que descobrimos, de que quanto seriam 12 polegadas, e vamos multiplicar por pé, porque a gente sabe que um pé é 12 polegadas, por isso que a gente multiplicou por 12. Então, isso aqui seria o valor de um pé, tá? Em centímetros. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 443 pés. Bom, multiplicando então, nós temos que 443 pés vezes 30,48 centímetros, porque nós descobrimos aqui anteriormente. Multiplicando tudo isso, nós vamos ter o quê? Que dividir por 100, porque por conta que nós temos que transformar em metros depois, tá? Então, a gente vai dividir tudo por 100, por conta aí da unidade de medidas metros. Bom, multiplicando tudo isso e já dividindo, nós vamos ter que tudo isso aqui vale 135,0,264 metros. Então, portanto, a nossa alternativa aqui seria a nossa alternativa D, que é a que mais se aproxima, né? 135 metros. Bom, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a esses dados que a questão nos dá, para a gente poder fazer a nossa conversão. O diâmetro é 443 pés. Um pé, 12 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, aqui, a gente vai multiplicar os centímetros por polegadas e depois todos os centímetros que a gente conseguir aqui, depois dessa multiplicação, a gente multiplica pela quantidade de pés, beleza? Bom, é isso. Essa questãozinha aí seria a nossa letra D. Bom, pessoal, a nossa aulinha vai ficando por aqui, tá? Espero que tenha dado para entender um pouco sobre a área e o comprimento da circunferência, sobre algumas outras coisas como a corda, diâmetro e raio. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre os círculos, né? Estarei postando outra aulinha aí. E para que vocês não saiam um pouco no prejuízo. E para que essa aula não fique muito grande, a gente vai parar aqui nessa questão de área e comprimento, certo? Bom, então eu vejo vocês na próxima aula e também no dia da resolução de exercício. E eu vejo vocês na próxima aula.